A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 17. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse. É com grande alegria que hoje começamos o terceiro livro de Moisés, o terceiro livro do Pentateuco, da Bíblia, da lei, da Torá. As pessoas muitas vezes separam, o Antigo Testamento do Novo Testamento. Mas eu preciso lembrar vocês que a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. Jesus não veio abolir, revogar, cancelar a lei ou os profetas. Ele veio cumprir. Então, nós temos trabalhado os livros do Pentateuco com o objetivo de conhecer Jesus, página por página, capítulo por capítulo, livro por livro. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo estão juntos, estão unidos desde sempre. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus, ele não muda. Ele é eterno. Não há sombra de variação. Não há nada que esteja encoberto diante dos olhos do Senhor. Então, não é uma surpresa para ele o Novo Testamento, não é uma surpresa para ele tudo o que aconteceu nos evangelhos, não. Isso é um engano, isso é uma falácia, isso é um sofisma. Tu vai ver Jesus do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia toda aponta para o Senhor Jesus. Tu precisa do Espírito Santo para ter esta revelação. Ah, isso aí é da lei, isso é da antiga aliança, isso não importa. Eu vivo na graça, no tempo da graça. E daí eu te pergunto, e quem se salvou antes de Jesus? Se salvou de que forma? Se não pela graça, se não pela fé, se não porque obedeceu a palavra de Deus, acreditou nas promessas, estabeleceu uma aliança. O sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi derramado antes da fundação do mundo. Então, tudo na Bíblia aponta para o Senhor Jesus, para a obra, para o ministério redentor, salvífico do Senhor Jesus. Então, Gênesis, Êxodo e agora Levítico vão nos mostrar mais uma vez a presença do Senhor Jesus. Toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. E na minha Bíblia eu acabei de ler, o Senhor chamou Moisés. Então, se Deus não muda, se Deus é eterno, se Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, eternamente, perpetuamente, esse Deus aqui, ele é o único Deus, é o verdadeiro Deus. E ele está falando com Moisés. Aí eu te pergunto, como é que Moisés se salvou? Todos que se salvaram pela fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre isso. E meu esforço tem sido estudar, ensinar, apresentar, meditar, compartilhar o que a Bíblia diz. E a Bíblia é do Gênesis
ao Apocalipse. É um livro só, inspirado pelo mesmo autor, o Espírito Santo de Deus. Então, Levítico. Por que nós devemos estudar Levítico? Em primeiro lugar, porque está na Bíblia. Segundo, porque é um livro escrito por Moisés, um servo de Deus, um homem de Deus. E eu vou te lembrar, Moisés apareceu para o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. Elias apareceu para o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. E tu sabe o que simboliza isso? A lei e os profetas. O expoente da lei, Moisés. O expoente dos profetas, Elias. E quando Elias e Moisés aparecem no Monte da Transfiguração, uma voz do céu diz: esse é o meu filho, a ele ouvi. Então, o que significa? Que a palavra de Deus havia se feito carne, o verbo habitou entre nós. Vimos em Êxodo o tabernáculo, tabernaculou, habitou, morou, viveu, esteve entre nós. Então tudo se trata de Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Então, estudamos Gênesis, temos uma playlist sobre Gênesis, uma playlist sobre Êxodo e agora vamos estudar Levítico. E eu salvo estes vídeos numa playlist. Porque, não sei se é coisa de professora, um aluno, um bom aluno, tem que ter seus registros, seus livros, seus cadernos, suas anotações. Então, se tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, se tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu tem vários livros bíblicos, várias reflexões bíblicas salvos em playlists. Então, nós já temos Eclesiastes, nós já temos Efésios, nós já temos Provérbios, já temos Gênesis, já temos Êxodo. E agora estamos caminhando, começando Levítico. E sim, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas também é conhecido como lei, como Torá, né? Então a gente está conhecendo o pacto, a aliança, a promessa de Deus com os filhos de Israel, que nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual. Então nós também temos que estudar, aprender, conhecer esse pacto, essa aliança, essa promessa, através do estudo do Pentateuco. E o que quer dizer Levítico? Bom, temos duas explicações. Em hebraico, é chamou. Deus chamou, né? O Senhor chamou. Isso seria o início do próprio livro. Como eu acabei de ler para vocês, o Senhor chamou Moisés. Então, esse início do livro é Levítico, em hebraico. Quando foi traduzido para o grego, foi traduzido assim: coisas referentes aos levitas. Por isso, Levítico, da tribo de Levi, dos levitas. O que importa para nós? Que seja o que Deus chamou, ou seja, os levitas, o que importa é que há uma separação, uma consagração, uma escolha, um grupo. Porque se a gente pensa no Levítico como alguém, ou como uma tribo, ou como um grupo específico, né, os levitas, os sacerdotes, tu tem esta ideia do título Levítico. Mas se tu pensa como Deus chamou, Deus separou, Deus guardou, Deus escolheu, Deus elegeu. Quando Deus chama, é porque Ele está escolhendo, está chamando alguém para perto, está fazendo algo específico para aquele grupo.
Então, tanto o conceito no hebraico quanto o conceito no grego mostra que é algo específico. O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: fale aos filhos de Israel e diga-lhes, bem na hora eu me engasguei, desculpa, quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Então, oferta ao Senhor. Este é um ponto alto e importantíssimo no livro de Levítico. Nós somos uma oferta viva, um sacrifício vivo diante de Deus, diariamente. Mas o maior de todos os sacrifícios, a maior de todas as ofertas foi o próprio Senhor Jesus, que se entregou em oferta de aroma agradável ao Senhor para nos salvar. Então, todas as ofertas tipificam a maior de todas as ofertas. Todos os sacrifícios tipificam o maior de todos os sacrifícios, que é a morte do Senhor Jesus no meu lugar, no teu lugar, na cruz. Então, isso é muito importante. E aqui fala, ó, quando alguém trouxer a oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Tu vai ofertar, tu vai separar algo para o Senhor. Com qual objetivo? Remover o pecado e aplacar a ira de Deus. De novo, o que o Senhor Jesus fez com o seu sacrifício na cruz, com a sua morte na cruz? Ele removeu o pecado. Ele aplacou a ira de Deus. Ele se colocou entre nós e Deus, assim como Moisés entre o povo e Deus. Então, Jesus é esta oferta ao Senhor. Deus aceitou a oferta de Jesus, por isso nós somos salvos, perdoados. Mas por que ele aceitou? Porque esta oferta era sem defeito. Era perfeita, era imaculada, era inocente. Não havia pecado em Jesus. Sem Jesus, nós não somos, não seremos, não seríamos aceitos. Para sermos aceitos diante de Deus, nós precisamos do sangue do Senhor Jesus. Então, Jesus nos salvou através do seu sacrifício na cruz. Aqui, estes sacrifícios, essas ofertas, tinham por objetivo unir o povo a Deus. Porque o pecado faz separação entre o povo e Deus. Israel é pecaminoso, é impuro. É humano. Deus é santo e puro. Ele é divino. Como que essas coisas vão se encaixar? Jesus, na cruz, uniu o humano e o divino. Porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele era 100% divino, 100% humano. Ele conseguiu unir, mediar, reconciliar a humanidade com Deus. Certo? 3. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então, aqui já vem a primeira palavra e muitos vídeos estão sendo prejudicados, estão perdendo o alcance porque o YouTube, né, a inteligência artificial interpreta. Vou falar. Holocausto. Eles pegam a palavra fora do contexto e acham que a gente está falando de outra coisa.
Não, a gente está falando de oferta, tá? Pelo pecado. Para expiar a culpa, expiação. Nós estamos no contexto do livro bíblico Levítico. É disso que a gente está falando aqui. Então, expiação é quando tu faz um sacrifício, tu paga, vamos dizer assim, aquela culpa, aquele crime, aquela falha, aquele pecado, aquele erro. Tu remove. E isso é feito com derramamento de sangue, com sacrifício. Então, o Senhor Jesus derramou o seu sangue para expiar os nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou a conta, a dívida no nosso lugar. 4. Para quê? Para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus, para que tu seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois matará o novilho diante do Senhor. Então o Senhor Jesus morreu. O cordeiro morreu diante de Deus. E o Senhor Jesus fala: meu Deus, por que me desamparaste? Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então, de novo, sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é esse sangue que está sobre as nossas vidas, que nos dá a salvação, que nos dá o perdão, que nos dá a cura, a libertação, a santificação, uma vida na presença de Deus. Porque Deus é santo e nós somos pecadores. E se nós, como pecadores, chegarmos sem o sangue de Jesus na presença de Deus, seremos fulminados pela sua santidade, consumidos pela sua glória, majestade, beleza, por quem Deus é. 6. Então ele tirará o couro do animal e o cortará em pedaços, e os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. O fogo simboliza purificação. O fogo, ele tem este poder, né? E o maior exemplo é o ouro, os metais, a capacidade de purificar o ouro, de revelar o ouro fino, o ouro puríssimo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, nós estamos continuando no Pentateuco, continuando no Êxodo. Então, Moisés segue ensinando o povo a ser santo, a ter uma vida santa diária. E de que forma isso está sendo passado para o povo? Através de rituais religiosos, através das práticas do culto, seria a liturgia. Regulamentos éticos e morais para estabelecer a santidade em Israel, para que Deus possa habitar entre eles. Então Deus está, vamos assim, ensinando o regulamento, está dando as instruções, o passo a passo, como eles devem proceder para que Deus habite no meio deles e eles não sejam consumidos, não sejam mortos. Vamos continuar. E isso é uma oferta agradável ao Senhor, que é a santidade.
Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto terá um macho sem defeito, e matará o animal ao lado do altar, para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue sobre o altar ao redor. Vocês viram que é sempre assim? Nós somos guardados, protegidos, identificados pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E nós somos oferta no altar. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. E isso é renúncia, é sacrifício, é viver a vida que Jesus quer que nós venhamos a viver. Tu abre mão da tua vida. Quem perder a sua vida ganhará, mas quem quiser ficar com a vida vai perder. Então nós estamos oferecendo tudo que nós somos. Nós entregamos a nossa vida, corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus, como uma oferta no altar. E o que a gente recebe? A gente recebe o sangue de Jesus sobre a nossa vida. A gente recebe a salvação, o perdão dos nossos pecados. Um amor eterno e um amor sem fim. 13. Porém, as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aroma agradável ao Senhor é que Deus aceitou. Para que tu seja aceito diante de Deus, lembra que Abel e a sua oferta foi aceita? Caim e a sua oferta foi rejeitada? Então, quando tudo é queimado, o Senhor aceita. Quando tu entrega tudo, completamente. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destruncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e jogará junto ao altar, para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então nós não devemos nos apegar de uma forma literal, porque nós não estamos fazendo esses sacrifícios, porque o Senhor Jesus fez o sacrifício completo, perfeito por nós. Nós só somos salvos em Jesus. E por que era feito, ou por que eram feitos esses sacrifícios, essas ofertas? Em primeiro lugar, em ação de graças, era uma forma de agradecer a Deus, era louvor, era adoração, era penitência, era voto, consagração pessoal, era algo que era feito como dedicação, né? É que a gente fala oferta, sim, algo que tu tá doando, tá ofertando, tá oferecendo, né? Ao Senhor. E tinha que ser sem defeito, tinha que ser algo de acordo com o que o próprio Deus tinha dito. E a presença do sangue e do fogo, eu já expliquei, né? Tudo isso é a santidade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a beleza da santidade, da majestade de Deus. E por quê? Um cordeiro simboliza Jesus. Cristo, essa palavra é Messias, é ungido, é alguém que ia se colocar no lugar do povo, que ia ser erguido, levantado, como o Senhor Jesus foi. E isso é a graça de Deus, é o perdão de Deus, para a expiação dos nossos pecados. Então, esse sacrifício, a morte de Jesus, é que nos permite
a salvação e a santificação. Então, todos esses sacrifícios sempre apontam para o Senhor Jesus. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês que é importante em Levítico. Essa conduta moral, ética, de fé, simbolizava uma diferenciação dos outros povos, dos povos pagãos, dos cananeus. Então, Deus estava ensinando também um outro jeito. Vocês não vão fazer como os povos da terra, porque vocês são justos, puros, né? Porque esses sacrifícios permitem que vocês sejam aceitos, que vocês sejam tornados justos, perdoados, purificados. Tu vai ser livre do teu pecado, da tua impureza, da tua imundície, né? Então, esses conceitos em Levítico são muito fortes, muito evidentes. Então, o povo pagão, cananeu, ele era imundo. Vocês são limpos, são puros. O outro povo, eles são pecaminosos, pecadores, fazem abominações, são idólatras, politeístas. Vocês são consagrados, chamados, selecionados. Então Deus queria diferenciar o povo dele dos outros povos. E o que é isso? É o pecado. Então, todos têm pecado? Tem, mas tu vai poder ter o teu pecado removido através dos sacrifícios e das ofertas. Era uma forma de dizer, agora vocês estão limpos, estão lavados. Não se contaminem, não se sujem com os povos pagãos, com os cananeus. Também é muito importante a questão do sacerdote ou do sacerdócio, do serviço, que nós tratamos em Êxodo, de que era uma exigência. O sacerdote tinha que ter, vamos dizer assim, uma régua bem elevada. Ele era muito exigido por Deus, porque ele era o mediador entre esse povo. Então ele tinha que ter uma vida de santidade, uma vida reta. E a gente vai ver isso em vários momentos no livro de Levítico, que Deus não vai tolerar, né, que os sacerdotes pequem. Que aquele que foi ungido, separado, levantado, escolhido, leve o povo a pecar. E aí a gente pensa assim, estamos diante de um livro do Pentateuco, mas este livro também aponta para o Evangelho. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo na Terra? O que Jesus disse que nós somos quando ele falou nos Evangelhos? Sal da terra e luz do mundo. Então, as pessoas têm que olhar para as nossas vidas, para as nossas escolhas, para a nossa conduta ética e moral, para os nossos frutos e ver, é diferente. Eles seguem a Deus, eles seguem a Bíblia, eles são espirituais, eles têm que ver uma diferença. E era isso que Deus queria que o povo dele fosse diferente e que todos nós, independente do governo, da cultura, da época, todos nós lidamos com este problema chamado pecado. E todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos do sangue sobre as nossas vidas. E Levítico é um livro que é mencionado, referido por Pedro, Paulo, o autor de Hebreus. Então existem muitas menções de Levítico no Novo Testamento. Também, o que a gente vai ver? Festas sagradas, questões pontuais assim do povo de Israel, as bênçãos e as maldições, quer dizer, aquilo que é decorrente da obediência, aquilo que é decorrente da desobediência. São 27 capítulos em Levítico. Acredito que eu fiz um resumo, né? Um panorama do que a gente vai estudar nesses 27 capítulos de Levítico. Principal que a gente tem que pensar é a consagração
pessoal, a santidade, a santificação, tu ser separado de uma forma especial para viver uma vida santa, uma vida reta. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Eu convido vocês, então, a acompanhar este estudo do livro de Levítico.